Olá, seja muito bem-vindo à nossa apresentação da nossa planilha Point Dollar. Primeiramente, em nome de toda a equipe do Mercado e você, eu gostaria de te agradecer pela sua preferência e a sua confiança no nosso trabalho. Dizer que a gente se empenhou muito, tá? Para trazer um produto de muita qualidade para vocês. E a gente vai tentar, nesse vídeo, explicar todas as funcionalidades da planilha, como desde a parte de importação até a parte de identificar possíveis pontos na plataforma. Tudo bem? E esse vídeo vai se estender um pouquinho, ele vai demorar um pouquinho, mas eu peço que você tenha paciência porque a gente vai tentar tirar todas as suas dúvidas. Mas mesmo assim, se ficar alguma dúvida, a gente vai deixar na descrição desse vídeo todos os nossos canais para contato. Você pode entrar em contato com a nossa equipe, que o nosso suporte vai te atender da melhor maneira e da forma mais ágil possível. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, como vocês podem perceber aqui, hoje é dia 26/4, são 8 horas agora. A gente está em um replay aqui na plataforma Trade, tudo bem? A gente vai deixar a plataforma aberta a princípio, mas a gente vai fazer um passo a passo. Primeiro item que a gente vai fazer aqui, a gente vai abrir a nossa Point Dollar. Após você abrir a plataforma, ela vai solicitar para você um login e uma senha, que esses dados vão ser encaminhados em um documento à parte na hora que você efetuar a compra do produto. Tudo bem? Vamos lá. Após isso, você pode clicar em entrar. Pronto. A plataforma vai estar aberta para você. Você vai receber a plataforma dessa mesma maneira, limpa, aqui na parte de baixo. Ok, após a gente efetuar a abertura da plataforma, a gente pode minimizar e a gente vem aqui para o nosso Trade. A gente vai apertar em arquivo aqui e a gente vai ativar os dados dinâmicos. Após a gente ativar nossos dados dinâmicos aqui, vocês podem perceber que vai aparecer esse ícone para vocês aqui embaixo. Vocês vão dar 2 cliques nele. E vocês vão selecionar aqui o ativo que a gente vai efetuar a importação. Tudo bem? A princípio, pessoal, a gente vai efetuar aqui nesse vídeo o link do WDO-K21. Tudo bem? Mas se você, por algum motivo, quiser olhar os dados do dólar cheio, é só você digitar o DOL K21 e assim todos os pontos que estão lançados na planilha, você vai ter que alterar eles para o dólar cheio, porque por mais que o mini acompanhe o cheio, a diferença entre os pontos, às vezes algum abre com 6, 7 pontos de diferença e isso influencia muito na hora de fazer uma operação, tá? Vamos lá, WDO K21, aqui no link a gente vai selecionar DDE, a gente vai selecionar aqui os primeiros itens que são com o botão Ctrl pressionado do teclado, a gente vai selecionar última, a média, a variação percentual, a gente vai selecionar compra, venda, abertura máxima, ainda com o botão Ctrl pressionado, tá pessoal? Mínima, a gente vai selecionar aqui fechamento, a gente vai selecionar ajuste anterior, vai rolar para baixo aqui, a gente vai selecionar agressão de compra em percentual e agressão de venda em percentual. E agora, PTAX futuro P1, P2, P3, P4, todas futuro. E a PTAX futuro oficial. Após isso, você vai clicar nessa setinha aqui, à direita. Ele vai trazer todos os dados selecionados aqui para cá, para esse quadradinho aqui. Você vai clicar em código de papel e títulos de coluna e vai dar um clique em copiar. Pronto, você pode soltar o Ctrl. Após isso, você pode minimizar essa tela. Você pode abrir novamente a sua plataforma. E você vai selecionar aqui habilitar o conteúdo, tá? Agora, abaixo dessa linha amarela, aqui vocês podem perceber que aqui é bloqueado, tá? Apenas algumas células
que são liberadas para acréscimo de informações, a gente já vai explicar sobre elas. Você vai selecionar aqui a primeira célula e vai apertar um Ctrl V. Vai aparecer essa mensagem aqui para você, que significa que o Excel está recebendo um dado externo. Então está perguntando se você confia nessa fonte que está fornecendo para você esse dado externo, como é a sua plataforma da sua corretora ou dado dinâmico que você vai contratar, você pode habilitar. Certo. Automaticamente ele já vai carregar os pontos aqui, porque a configuração da planilha está necessariamente exatamente como cada ponto aqui, como a ordem que a gente colocou. Mas se por algum acaso não apareça todas essas configurações aqui, a gente vai te ensinar agora do zero, tá? Vamos imaginar que não puxou automático aqui todos os pontos. Você vai selecionar abertura, vai dar um clique nele com o botão esquerdo, vai apertar igual, vai procurar abertura, aqui onde estão aqui embaixo aqui, por exemplo, essa aqui está a abertura, então o valor de abertura é 5.432. Você vai dar um Enter. Em máxima, você vai selecionar também com o botão esquerdo, igual, vai procurar a máxima, 5.440, vai apertar um Enter. Mínima, a mesma coisa, você vai apertar o botão esquerdo do mouse, selecionar a célula, vai apertar igual, vai procurar mínima aqui embaixo, como você pode ver aqui, ó, a mínima 5.427, vai clicar com o botão esquerdo do mouse em cima da célula e vai apertar Enter. Fechamento, você vai dar igual. Agora no fechamento a gente vai selecionar aqui a célula última, no lugar aqui de fechamento, tudo bem? E vai apertar Enter. O último que a gente vai selecionar também um igual, vai digitar igual aqui onde está abaixo do último, vai procurar a última, que é 5.439, e vai apertar Enter. Ofertas de compra, a gente vai clicar com o botão esquerdo, apertar igual, vai procurar aqui compra, vai apertar Enter. E ofertas de venda, a gente vai procurar aqui, vai apertar igual, vai procurar a venda aqui embaixo e apertar Enter. Selecionar a célula e apertar Enter. A média, VWAP, aqui você vai selecionar essa célula, vai apertar igual, média, vai apertar igual, Enter. A data, pessoal, você não precisa fazer importação dela não. Ela tem aqui na planilha aqui, porém, na hora de lançar os dados, a gente tem que alterar a data no formato manual. Eu já vou explicar para vocês aí. Então, a data você pode desconsiderar, tudo bem? A variação em percentual, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse na célula, onde tem o valor, vai apertar igual, vai procurar aqui embaixo a variação percentual, esse var aqui percentual, vai apertar o botão esquerdo, onde tem o valor embaixo do nome, e vai apertar Enter. Como você pode perceber que a ligação é bem tranquila. A variação de pontos, você vai selecionar a célula com o botão esquerdo do mouse, apertar igual, e vai procurar aqui a variação. Esse var aqui, ó, vai apertar com o botão esquerdo do mouse, onde tem o valor embaixo do nome, e vai apertar Enter. O ajuste, pessoal, como está no replay, o Trid não fornece para a gente o ajuste, tá, no replay. Mas aqui você vai seguir o mesmo passo a passo. Você vai apertar igual, vai selecionar aqui o ajuste anterior, vai apertar Enter. E no ajuste atual a mesma coisa. Você vai selecionar a célula, apertar igual, vai procurar aqui ajuste, clicar com o botão esquerdo na célula que está abaixo do nome e apertar Enter. O saldo aqui de agressão de compra e de agressão de venda. Agressão de compra você vai selecionar o número abaixo do nome, com o botão esquerdo, vai digitar igual, vai selecionar aqui a agressão de compra,
como você pode verificar aqui, ó, a GR/compra, vai com o botão esquerdo do mouse selecionar o valor embaixo do nome e apertar Enter. Com agressão de venda, a mesma coisa. Vai selecionar aqui, apertar agressão de venda, Enter. Aqui na Petax Futuro Oficial aqui, pessoal, é a mesma situação do ajuste. No replay, a plataforma Trid não fornece para a gente, mas você vai apertar aqui igual Petax Futura 1, Enter, igual Petax Futura 2, Enter, igual Petax Futuro 3, Enter, igual Petax Futuro 4, Enter. Bom, após isso, a gente já fez a ligação dos dados, dos pontos aqui na plataforma. E a gente vai colocar aqui o replay para rodar, tá? Eu vou minimizar a plataforma. Vocês podem identificar aqui que ele está parado. Vou dar um play aqui na nossa reprodução de mercado. Você pode perceber que ela está mexendo aqui. Agora a gente vai maximizar novamente a nossa planilha. Você vai perceber que os pontos já vão estar alterando aqui automaticamente. Após os pontos terem sido lançados aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar a nossa planilha e a gente vai fechar ela, tudo bem? A gente tem que fazer esse primeiro procedimento aqui. A gente vai fechar a nossa planilha. Após a gente fechar, você pode abrir ela novamente. Ela vai pedir para você atualizar aqui. Toda vez então que você for abrir, você sempre vai clicar em atualizar. Vai clicar aqui em OK. E ela vai te pedir novamente a sua senha. Após aqui ela está falando que não podemos atualizar alguns itens, você pode clicar em continuar. Você pode perceber que a nossa planilha já vai estar atualizando aqui os pontos, tá? Vamos lá. Vamos identificar todos os itens que estão presentes nessa nossa tela aqui. Bom, aqui nessa parte de cima aqui, a gente tem o nosso quadro onde os pontos são processados naquele exato momento, por exemplo, a abertura do dia, o fechamento, a máxima, a mínima e o ajuste, tá? Como o ajuste, assim como eu expliquei para vocês, ele não é fornecido pela plataforma na situação de replay, então o ajuste aqui para a gente ele está zerado, tá? Mas se ele tivesse sendo exportado pela plataforma, ele apareceria aqui. Logo à nossa direita, aqui, a gente tem o valor atual, que é o real preço que a plataforma está fornecendo para a gente, a nossa média, que é a nossa VWAP, as nossas ofertas de compra e as nossas ofertas de venda. A gente tem a nossa variação intradiária aqui, em pontos, e a nossa variação em percentual de pontos. A gente tem o nosso mais 1%, mais 2% e mais 3% do nosso fechamento, respectivamente, aqui do nosso fechamento anterior, tá? E a gente tem o nosso menos 1%, menos 2% e menos 3% do nosso fechamento anterior aqui, tudo bem? Bom, pessoal, aqui no nosso mais 1% de ajuste e menos 1% de ajuste, ele está zerado porque o Trid não fornece para a gente, assim como eu expliquei, na situação de replay. Mas caso ele tivesse sendo aparecido aqui para a gente teria aqui o nosso mais 1% de ajuste e menos 1%. Logo abaixo aqui, a gente tem a nossa opção para salvar os pontos, que vão ser no final do dia. A gente vai salvar os pontos e atualizar a fórmula de contagem. Sempre assim, tá, pessoal? O primeiro a gente vai clicar em salvar os pontos e logo depois em atualizar a fórmula de contagem. Logo depois, a gente tem embaixo aqui esse campo de fechamento anterior. Por quê? Porque esse campo ele é importante, você pode perceber que ele não permite alteração, porque ele é baseado nessa data aqui. A data de hoje, por exemplo, hoje uma segunda-feira, ele traz para a gente o último dia de pregão negociado, no caso aqui na sexta-feira.
ele faz essa busca no nosso banco de dados. Então, por isso que é sempre essencial o lançamento de todos os pontos todos os dias, para na hora que a gente tiver colocando a data aqui, a nossa plataforma conseguir buscar no nosso banco de dados o pregão do dia anterior, qual que foi o valor de fechamento, para fornecer para a gente essa variação aqui, de mais 1%, e menos 1%, 2% e 3%. Tudo bem? Logo abaixo, a gente tem o lançamento aqui, onde a gente pode lançar pontos, por exemplo, pontos que não tenha uma determinada referência, mas que são de prioridade baixa, média ou alta. Você pode selecionar aqui ou a prioridade alta, ou uma prioridade baixa, ou uma prioridade média, tá? Isso para lançar os pontos. Já na hora que a gente estiver no campo aqui do nosso dashboard, a gente vai perceber isso. E logo abaixo a gente tem um campo para lançar pontos, porém esse campo aqui, ele é onde você consegue colocar a sua referência de pontos. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo aqui de maior volume do dia, apenas com 4 letras. Você tem que identificar o seu ponto com 4 letras. Por exemplo, vamos imaginar que aqui o BTG agiu. Então eu posso colocar aqui como BTG. Aí vai aparecer para mim aqui o meu ponto do BTG. Tá ok? E após eu identificar aqui, eu altero a data, né? Se, por exemplo, se for dia hoje, a gente vai colocar aqui 26/4/2021, para na hora que eu lançar o ponto, ele aparecer para mim na minha point dólar e com quantos dias aquele ponto está se referenciando. Após isso é só lançar aqui o ponto distinto e a gente atualiza os pontos. Tá, pessoal? Sempre que você lançar um ponto, você clica no botão da lateral para atualizar ele na contagem da point. Logo abaixo, a gente tem aqui o nosso campo de FRP0, abaixo da nossa tabela aqui. Como vocês podem identificar esse quadro amarelo aqui, ele é o quadro com que a gente vai fazer a atualização dos pontos no último dia do mês, ou seja, na rolagem. Por exemplo, chegou o último dia do mês, você vai, assim como você fez a importação do WDOK21 aqui, você vai fazer a importação também da FRP0, porém o único ponto que a gente vai fazer a importação, que a gente vai selecionar aqui com o botão esquerdo do mouse, vai apertar igual, vai selecionar a última, ou seja, o preço, última cotação realizada no dia 31 da nossa FRP0, apenas isso, tá, pessoal? Por exemplo, vamos imaginar que a gente já importou a FRP0 para cá, que no mesmo processo do WDO na nossa plataforma Trade ou na Profit. A gente tem vídeos no canal ensinando a importar os dados, tanto do Trade quanto do Profit. Vamos imaginar que a FRP desse mês encerrou em 9 pontos. Tá? Ela encerrou em 9 pontos. Eu tenho uma opção aqui de considerar a FRP auxiliar ou não auxiliar. O que seria esse auxiliar ou não auxiliar? Seria, por exemplo, a pessoa que não conseguiu lançar os pontos FRP0 no dia da rolagem, você concorda que a partir do momento que a FRP no dia da rolagem estava a 9 pontos, logo no dia seguinte ela abriu em 2 pontos. Como que você vai fazer isso? Se você vai fazer a importação, ela vai estar aparecendo 2 pontos. Então você vai vir aqui em sim, clicar em sim, na verdade, se ela tiver não, ela vai puxar o valor que está sendo importado da plataforma. Se você colocar aqui sim, você vai colocar quantos por cento, qual que era o valor da FRP no dia da rolagem. Por exemplo, se eu quiser considerar aqui 13 pontos, ela vai considerar para mim 13 pontos. Após isso, eu vou clicar em limpar a FRP em primeiro lugar e logo depois em atualizar a FRP. Porque assim eu vou ter os meus dados sempre, os meus pontos sempre com a mesma importância de um mês atrás. Porque o que valia mês passado 5,40 no dólar, esse mês não é 5,40 mais, pode ser outro valor. E eu lançando essa FRP0, eu consigo ter a mesma relevância. Eu consigo achar o que valia 5,40 no mês passado no valor determinado de hoje. Tudo bem? Então essa parte da FRP0 aqui é bem tranquila, muito simples.
Logo após a gente passar essa nossa primeira etapa aqui da nossa plataforma, a gente vai ter o campo aqui de configurações. As configurações nada mais são do que a quantidade de dias que você pode selecionar que vão aparecer na sua Point Dollar. Vamos passar para o próximo ponto aqui que a gente já volta nas configurações quando a gente ir para a nossa planilha. A gente tem nossa data base aqui, onde são lançados os pontos. E pessoal, por favor, essa parte ela é desprotegida, tá? Então não alterem de forma alguma a estrutura dessa data base aqui, porque é através daqui que toda a planilha é alimentada, tá? As informações que são visíveis na nossa Point Dollar. Então, por favor, não alterem, tá? Aqui é onde você tem todo o registro dos dias anteriores que você tem os lançamentos dos pontos, tá? Após a gente vindo aqui na nossa Point Dollar, você pode perceber, a gente vai onde o preço está agora, aqui, a gente tem todos os pontos lançados aqui à nossa direita. A gente tem em cinza mais claro o preço da cotação no momento. A gente tem em vermelho as ofertas de venda e a gente tem em azul as ofertas de compra. Nosso lado esquerdo aqui a gente tem todos os pontos, né? Os pontos lançados já anteriormente. E aqui, como você pode perceber, aqui tem fechamento de 84 dias atrás, máxima de 68 dias atrás. É por isso que aquela configuração ela é válida. É por isso que a gente tem aquela configuração, porque, por exemplo, máxima aqui de 75 dias. Se por algum motivo aquela máxima de 75 dias atrás ou aquele ajuste de 62 dias atrás não for relevante para você, você pode vir aqui em configurações. Você pode colocar, por exemplo, eu desejo ver apenas pontos de 30 dias para trás. Só você digitar aqui 30 dias, que você quer ver ajuste de 30 dias, máxima de 30 dias, mínima de 30 dias, tá? E possíveis pontos de 30 dias. Ok, após isso, você voltando aqui na nossa Point Dollar, você pode perceber que todos os pontos sumiram. Os pontos que ultrapassam aquela data determinada nas configurações, tá? Aqui a gente já tem uma abertura de 3 dias. E a propósito, é o mesmo preço da abertura de hoje, tá? Então, assim, a configuração ela serve para isso. Agora, voltando na configuração aqui, você pode perceber que a gente tem a nossa VWAP, o nosso ajuste diário, o nosso mais e menos 1% de ajuste, pontos por diário de trade, Fibonacci, Pivot Point e o Pivot Point. Aqui a gente tem o Pivot Point, que é a abertura, fechamento máxima e mínima dividido por 4, e o Pivot Point, que é o fechamento, a máxima e a mínima dividido por 3, tá? Vamos imaginar, aqui ele está marcado para você como não, ele está marcado para você como não, e ele está marcado para você como não. Onde essas informações estão presentes, Paulo? Você vindo aqui na sua Point Dollar, todas as informações de Pivot Point e Fibonacci estarão presentes aqui no seu lado esquerdo. Aqui no seu 5.636,50, esse azul mais claro é onde a sua VWAP se encontra, tá? Aqui, como se você pode perceber aqui, ó, que a sua VWAP está em 5.436,50. À medida que ela for movimentando, esse azulzinho aqui ele vai acompanhando a nossa VWAP. Tá. A gente já percebeu aqui que a gente tem os pontos, né? Você pode identificar aqui que tem essa divisão mais clara e essa divisão mais escura. A divisão mais clara é onde a mínima do dia até o presente momento, e a mais escura é onde ainda o preço não foi negociado. E assim também aqui na parte de cima, em 5.449 ainda não teve negociação de preço, tá? Aqui a variação 0,59, variação de 32,5 pontos. E aqui a gente tem, você pode perceber aqui que está essa setinha aqui escrita alta, porque na nossa tabela a gente tem
uma planilha aqui do lado aqui, é onde tem o preço e tem as possíveis relevâncias. Por exemplo, a nossa VWAP, ela está em 5.436,50, o nosso ajuste está em 5.497,50 e a nossa abertura em 5.432, tá? Esse ajuste aqui a gente lançou ele aqui apenas para efeito dessa planilha agora, da exibição para vocês, mas ele acompanha o ajuste fornecido pela plataforma. Ele vai indicar para você uma tendência. Isso aqui é apenas assim uma espécie de indicador, tá? Baseado em muitas análises de trades aí que estão no mercado, e a gente optou por colocar isso aqui, mas se você não quiser, você pode desconsiderar, tá? Aí ele vai trazer para você aqui, se o preço estiver abaixo de todos os 3 pontos aqui, vai ser uma baixa forte. Se o preço estiver abaixo de 2 pontos, será uma baixa. E assim como se ele está acima de apenas 2 pontos aqui, ele está dando uma indicação de alta. Mas ele tem indicação de alta forte também. Após a gente vindo aqui na nossa Point Dollar, retomando a explicação, vamos imaginar que você quer lançar um Fibonacci. Agora você viu no gráfico e você quer lançar um Fibonacci aqui, por exemplo, dessa mínima de 3 dias atrás. Você pode identificar um ponto aqui a um fechamento de 3 dias atrás, 5.477,50. 5.477,50 e 5.427. Você vai lançar aqui o Fibonacci. Vai aparecer para você essas 3 opções. Você pode fazer a retração de Fibonacci, a projeção simples ou uma projeção de 3 pontos. A gente vai fazer aqui uma retração de Fibonacci, tá? Que é 5.437,50. E o nosso ponto aqui de 100%, que é a nossa retração, em 5.427. Após isso, você vai usar o indicador. Tá, mas não apareceu nada aqui para mim, Paulo. Como assim? Aí você vai clicar em sim, que é para aparecer o indicador Fibonacci. Após você clicar, vai aparecer aqui para você os pontos relativos. Tá? E mesmo assim, era a mínima 5.400. Não, é lá aquela mínima mesmo. Você pode perceber aqui que ele vai aparecer para você os pontos de Fibonacci. Aqui, se você quiser alterar, por exemplo, a gente está com 5.427, vamos colocar um pouquinho mais longe. 5.427, 5.477,50. Eu errei, tá, pessoal? 5.477,50. E aqui o ponto de 100%, 5.427,00. A gente vai selecionar aqui retração e vai usar o indicador. Após a gente usar o indicador aqui, a gente vai ter os nossos pontos de Fibonacci, tá? Aqui com 61,8, 0 e 100% aqui, tá? Ah, mas tá ok, eu já fiz as operações, eu quero tirar o Fibonacci. Só você colocar aqui como não, que ele não vai aparecer mais para você. E agora também a gente tem na nossa configuração aqui o nosso pivot point, porque muitas pessoas utilizam o pivot point. Às vezes a abertura, a máxima e o fechamento e a mínima dividido por 4. Você vai selecionar aqui sim, tá? O pivot point, como ele pega os dados do dia anterior, não tem o que você lançar no pivot point, e sim apenas selecionar, optar por vê-lo ou não. Se você colocar aqui como sim, você vindo aqui na sua Point Dollar, você vai perceber do seu lado esquerdo que aqui no 5.465,50 vai estar o seu pivô e a sua primeira resistência em 5.504, segunda resistência em 5.564,50 e a sua terceira resistência em 5.603.
O porquê que a gente colocou isso aqui na esquerda? Justamente porque você consegue conciliar possíveis pontos juntamente com o seu pivô, dependendo da situação do momento, dependendo do seu trade system, você consegue efetuar uma operação, tá? Uma tomada de posição aí. Vai depender muito do seu operacional mesmo. E logo abaixo aqui também a gente tem os nossos suportes, que é o nosso suporte 1. Como você pode perceber que a gente tem o nosso suporte 1 em 5.405, o nosso suporte 2 em 5.366,50, como você pode ver bem próximo a menos 2% aqui do fechamento anterior. E o nosso suporte 3 em 5.306, tá? Você fez a sua operação ou não quer ver mais o pivot point, simplesmente vem aqui em configurações e tira ele. Ah, não, mas eu quero ver aqui o pivot point dividido por 3, Paulo. Você consegue selecionar aqui, voltando aqui para a sua point dólar, ele vai aparecer para você aqui, porém em valores diferentes. O seu primeiro suporte em 5.427, o seu pivô vai estar aqui em 5.476,50. Você pode perceber que o valor é diferente do pivô com 4 divisões. Você colocando aqui, você consegue ver os dois também juntos, tá? Você pode perceber que a gente tem um em 5.476,50 e outro em 5.465,50, tá? Então a gente explicou aqui já sobre o pivot point. Você pode optar também por não vê-lo. E assim a mesma coisa também, pessoal, com a nossa VWAP. Você pode perceber aqui que a nossa VWAP está em 5.439. Se eu colocar aqui que eu não quero ver a minha VWAP, ela não vai aparecer mais aqui para mim. Tá ok? Mas a gente vai selecionar ela aqui para visualizar a nossa VWAP. Vamos visualizar todos os indicadores aqui, tá? Só para vocês verificarem lá como que ficaria a tela. Após isso, a gente tem o nosso ajuste diário, que ele fica na lateral da nossa VWAP com uma linha amarela, tá? Vamos imaginar aqui, vamos supor que a plataforma forneceu para a gente, tá, o nosso ajuste diário. Vamos voltar aqui, a gente vai colocar ele manualmente aqui. Nosso ajuste aqui, a gente vai colocar no nosso ajuste atual aqui. Não preencham aqui, tá, pessoal? Caso você alguma vez for fazer alguma alteração apenas para exibir na plataforma, você preenche aqui na linha de baixo, tá? Vamos imaginar aqui que o nosso ajuste, vamos colocar um pouco próximo. Colocar um pouco próximo aqui do nosso preço agora de fechamento, 5.443,50. A gente pode vir aqui em ajuste em 5.438,50. A gente vai colocar aqui no nosso ajuste PU. A gente vai colocar no nosso ajuste anterior aqui 5.436, tá? 5.436. Após a plataforma fornecer para a gente esses dois pontos aqui, o que eles complementam na nossa visualização de pontos lá? Você pode perceber aqui que o nosso mais 1% de ajuste, menos 1% de ajuste já foi preenchido. Por quê? Porque ele leva em consideração sempre o ajuste do dia anterior. Porque os trades, a maioria dos trades realizados de ajuste são do ajuste do dia anterior, né? Após isso, a gente já pode voltar na nossa planilha aqui para verificar como que funcionaria esse ponto lá. Nossa point dólar, 5.400. Você pode perceber em 5.436 a gente já tem o nosso ajuste aqui, tá? Em 5.436. E logo na lateral a gente vai procurar aqui o nosso menos 1% do nosso ajuste, 5.381. E agora na cor verde a gente vai ter o nosso mais 1% do nosso ajuste, que está aqui em 5.490, tá? Então vocês já têm aqui o nosso menos 1%, mais 1%, o nosso ajuste, a nossa VWAP aqui do nosso lado esquerdo, juntamente com o nosso pivot point e os níveis de Fibonacci.
Após tudo isso aqui aparecer para você, você consegue tomar as suas decisões, se você vai comprar, se você vai vender, se você não vai fazer nada, tá? E a gente tem aqui após aqui nas nossas configurações, vamos verificar que se a gente esqueceu de alguma coisa aqui na aba de configurações, ajuste diário, nosso menos 1%, é a mesma coisa aqui do ajuste, tá? Se você optar por não vê-lo aqui, 5.436, se você optar por não vê-lo, o ajuste aqui, ele vai sumir da nossa planilha, 5.436, não está mais aqui. E a mesma coisa vale para o nosso mais de 1% do nosso ajuste. 5.490. Se eu vir aqui e colocar que eu não quero ver o meu mais e menos 1%, ele vai sumir 5.490. Tá ok? A gente voltando aqui para exibir todos os indicadores. Após a aba de configurações, na nossa planilha Point Dollar aqui, a gente tem uma simulação de possíveis operações. O que seria isso? Você colocando aqui uma entrada, por exemplo, você pensa em fazer uma possível operação agora. Vamos olhar aqui através dos níveis de Fibonacci. A minha VWAP está em 5.439. Eu tenho um fechamento aqui. Esse fechamento é de hoje, tá, pessoal? Mas vamos considerar que ele for um fechamento anterior. Eu tenho logo meu ajuste aqui em 5.436. Então, se eu quisesse efetuar uma compra por região aqui, o meu stop deveria ficar abaixo do meu ajuste, correto? Se eu efetuar uma operação aqui, ao invés de venda, vou colocar como compra. Eu vou simular aqui que eu vou efetuar uma compra em 5.439. 5.439. Em 5.439. Vai aparecer aqui para mim a minha compra em 5.439. Com a minha operação, eu arriscando 1% do meu capital, que eu vou colocar aqui o cadastro na minha plataforma, o meu stop arriscado valendo 1% deveria estar em 5.435. É abaixo do meu ajuste. Porém, ele está um ponto apenas. Se eu vir aqui, possivelmente diminuir a quantidade de contratos para 2 contratos, por exemplo, o meu stop já vai cair bem para baixo. Então, possivelmente, se eu diminuir a minha mão, eu consigo fazer uma operação que pode ser positiva, né? Então, assim, isso aqui é apenas mesmo para uma espécie de um mini simulador de gerenciamento de risco, tá ok? Porque aqui você consegue verificar se a sua operação, se o seu ponto do seu stop está atrás de possíveis pontos. Olha só para você ver, a gente tem aqui a nossa mínima do nosso 100% do nosso FIBO. Se o nosso stop ficasse abaixo dele, seria melhor ainda. Então, ao invés de 2 contratos, se eu entrar com um contrato apenas, o meu stop vai ficar abaixo. Para mim é melhor ainda a minha operação, tá? Então, após você identificar aqui, beleza, eu posso entrar na operação. Se você fizer a operação e a operação der certo, você vai lançar ela no seu diário de trades. A gente já vai falar sobre isso. Eu posso vir aqui agora, eu posso deletar a minha operação, que vai sumir ali, tá? Vai sumir todos os pontos aqui de referência à entrada de operações. E após a gente visualizando todos os pontos aqui na nossa planilha, você pode perceber que você tem menos 1% aqui do nosso fechamento anterior. A gente tem menos 2% aqui. E assim também o menos 3% logo abaixo. E também a gente tem o nosso mais 1%. A gente tem o nosso mais 1% aqui. O nosso mais 2% referente ao fechamento do dia anterior. E logo depois, o nosso mais 3% também.
Após isso, pessoal, a gente no nosso lado direito aqui a gente tem abertura, fechamento mínimo, igual a gente já explicou para vocês. Tá, Paulo, mas como que funciona a questão de lançamento de pontos? Eu acabei de perceber aqui que, vamos identificar aqui onde está o nosso preço. A planilha ela não tem centralização automática, tá, pessoal? Ela é manual, então se você girar para cima, você tem que voltar para baixo até onde o preço está ali. Mas vamos imaginar aqui que você em 5.447,50 identificou uma agressão do BTG, tá? Vai ser o primeiro que me veio na cabeça aqui. A gente pode lançar aqui em 5.447, por exemplo. Eu vindo aqui em 5.447, se eu vir aqui e lançar o meu ponto distinto, primeiramente eu vou lançar o meu ponto distinto. Logo após eu lançar o meu ponto, eu vou vir aqui em atualizar o ponto. Por favor, pessoal, não esqueçam de atualizar os pontos, tá ok? Sempre que você fizer um lançamento, você vai clicar em atualizar os seus pontos e você vai vir aqui na sua Point Dollar, o seu ponto do seu BTG vai estar marcado aqui, referência de 0 dias, certo? Agora, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa que na hora que a gente foi mostrando na base de dados ali, ele passou despercebido. Como vocês podem perceber, como está aqui os 30 dias lançados, ou seja, não vai aparecer pontos de 30 dias atrás, a mais que 30 dias atrás. Se você vir aqui na sua base de dados, você vai perceber que essas siglas vão estar verdes. Todas aqui vão estar verdes. Por quê? Isso aqui significa que eles não estão aparecendo na planilha. Isso aqui não é nenhum erro, tá? A gente já teve alguns clientes que questionaram se isso aqui era erro e foram alterar a fórmula da planilha, o que causou uma inconsistência gigante. Então, essa aba aqui, em hipótese alguma, não alterem, tá ok? A gente voltando aqui, a gente já tem o nosso ponto do nosso BTG, como vocês verificaram aqui. Mas tá, Paulo, eu não tenho nome não. Por esse ponto não. Eu posso lançar por aqui? Pode. Você pode colocar aqui em 5. Vou colocar próximo aquele ali para a gente verificar como que ele fica. 5.450. E dia 22/4, por exemplo, tá? A prioridade desse ponto aqui, você não sabe por que motivo, mas você não sabe quem que agrediu, mas você sabe que a prioridade dele para você é altíssima. Então você vai colocar aqui como alta, você vai salvar os seus pontos, tá ok? Você vai atualizar a fórmula de contagem e vai atualizar seus pontos. Perfeito. Você verificando aqui em 5.450, você pode perceber que ele já tem uma bolinha vermelha, porque a prioridade desse aqui é uma prioridade mais alta, tá ok? Então logo após você já lançar os pontos aqui, você consegue ter toda essa visualização dos pontos. A gente vai agora minimizar a planilha. A gente vai minimizar a planilha aqui para a gente colocar ela do lado do nosso Superdom, tá? Aí através daqui você consegue fazer alguma operação. Por exemplo, aqui tem um ponto relevante para você. Você está percebendo que aqui é 50% do FIBO. Você poderia efetuar uma compra, talvez, depende muito do seu operacional, tá? Mas então esteticamente é assim que a planilha funciona, tá? Beleza, pessoal? A gente vai maximizar aqui novamente a plataforma para a gente ver as outras abas que a gente tem aqui. A gente tem o nosso cadastro de operações. O que seria o nosso cadastro de operações? Vamos imaginar que hoje, dia 26/4 de 2021, exatamente às 10 horas e 45 minutos, no ativo do WDOK21, a tendência que estava aqui era uma tendência de baixa, por exemplo. O tipo de operação que eu fiz, eu efetuei uma compra, tá? Entrada, vamos imaginar que foi em 5.549, tá? Isso aqui, por isso que eu falei para vocês ir anotarem todas as operações que vocês fazem, porque isso aqui é como se gerasse para você um diário de trades. A sua saída após você comprar
foi em 5.553, por exemplo, e o seu alvo era 5.560, tá? Após isso, e o seu stop ele era para ter ficado em 5.547, 2 pontos de stop aí. Ok, você cadastrou aqui e aqui tem o que a gente chama de critério. O que seria o seu critério de entrada? O que te influenciou você entrar naquela operação? Como você pode perceber, a gente já tem algumas coisas já lançadas, tá? Por exemplo, me incentivou a entrar nessa operação. Um ponto de alta prioridade, estava próximo a VWAP, eu identifiquei uma absorção e tá ok. Foi só esses 3 pontos aqui que me incentivou. Eu tive aqui um resultado positivo de 4 pontos. Após isso, eu vou salvar a operação e eu identificando aqui no meu diário de trades, vai ter aqui como a minha primeira operação, dia 26/4, a hora, o ativo, a tendência, tipo de operação, os critérios, resultado se foi positivo ou negativo e a importância de operação. O que seria essa importância de operação? E tem aqui também o dia da semana. Então isso aqui é para você se balizar em termos do dia da semana. Por exemplo, opa, deu toda segunda-feira esse horário eu faço um trade certo. Ou engraçado, toda segunda-feira deu 10h45 eu estou errando meus trades. Cara, o que está acontecendo? Você consegue se balizar em termos de onde você está errando ou onde você está acertando. Agora, quanto a essa importância de pontos aqui, o que seria isso? Essa importância de pontos nada mais é do que aqui no critério de entrada você vai lançar o que são seus setups. Por exemplo, aqui na VWAP, aqui, eu posso colocar aqui na VWAP, aqui eu vou colocar logo abaixo aqui Fibonacci, tá? Vou colocar aqui o Fibonacci e eu vou colocar aqui o Fibonacci aqui de 61,8%. Que bateu no 61,8 descendo, eu compro, bateu subindo, eu vendo. E aqui a importância do Fibonacci para mim aqui, de 0 a 10, é uma importância 9. Tá? E aqui você coloca suas características, por exemplo, é uma operação contra tendência, vai ser uma operação a favor de tendência, tá? Vamos esquecer aqui que é de Fibonacci, mas outro setup seu. E aqui tem do lado aqui a situação que ele deve ser usado. Por exemplo, após se afastar da VWAP 10 pontos, bater na VWAP de novo, eu compro alguma coisa aproximada a isso. Logo depois que você fizer isso, você vindo aqui no seu cadastro de operações, se você vir aqui para baixo, você vai ter o seu ponto, seu Fibonacci aqui de 61,8. Você considerando aqui, por exemplo, que eu tive o meu Fibonacci aqui, na hora que você salvar, vamos imaginar que isso aqui é uma outra operação, mas que você usou os mesmos critérios, na hora que você salvar que é a sua operação, você vindo aqui no seu diário de trades, você vai perceber que o seu peso da importância da sua operação foi maior, 32. Então isso aqui com um grande histórico lançado, você consegue perceber, por exemplo, opa, as operações que eu tenho aqui mais ou menos um peso de 45 estão me dando maiores resultados. Então quando eu tiver apenas 2 indicadores, será que vale a pena eu entrar nessa operação? Você consegue você consegue separar operações, as que são boas e as que são ruins, entendeu? A gente já viu aqui o nosso critério de entrada, como efetuar o lançamento, a gente já viu o nosso diário de trades, a gente já viu como cadastrar uma operação no nosso diário de trades, a gente tem aqui a nossa point dólar, nosso dashboard, a gente já viu aqui a nossa base de dados, que a gente não deve mexer de forma alguma. E agora nas nossas configurações a gente já percebeu aqui também, a gente já mostrou para vocês como configurar da melhor maneira possível. E na nossa base de dados aqui a gente já ensinou a lançar os pontos e atualizar. Bom pessoal, tem uma outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês, é sobre a base de dados. Vamos imaginar que você ficou alguns dias sem abrir a sua plataforma, porque pode acontecer.
você vai vir aqui logo abaixo de onde seu ponto está lançado, tá? Você vai colocar, por exemplo, eu vou lançar agora a abertura manualmente. Eu não vou lançar aqui, eu não vou alterar toda a estrutura aqui para lançar aqui com o código, porque senão vai influenciar na minha estrutura da minha planilha. Então, se você, por exemplo, perdeu o dia hoje e não lançou hoje, amanhã você não vai lançar lá naquela aba. Você vai vir aqui, colocar uma abertura. Você digitando a abertura aqui, já vai aparecer para você a linha. Você pode perceber aqui que ele vai aparecer assim com esse verde. Você vai colocar aqui o seu fechamento, por exemplo, a sua máxima, a sua mínima. E vamos imaginar aqui também seu ajuste, tá? Vocês podem perceber que está aparecendo aqui todos esses valores. Mas como que eu faço para me configurar isso? Você apenas vai digitar aqui, por exemplo, o valor da sua abertura 5.400, por exemplo, tá? Vamos imaginar que todos os valores aqui foram iguais, tá? Só para a gente agilizar esse vídeo aqui. E na data, você vai colocar aqui, por exemplo, a data de hoje. Vamos imaginar 26/4/2021. Na hora que você clicar fora da célula, ela automaticamente já vai aparecer aqui para você quantos dias que faltam para quantos dias que foram dessa abertura, porque é através daqui que aquele filtro de quantidade de dias vai aparecer. Então aqui você sempre tem que lançar a data certa que você está lançando, tá? E após aqui você pode dar um Ctrl C aqui e colar nos de baixo. Você pode perceber aqui que tudo vai mudar e as siglas também já vão aparecer, tá ok? E assim, pessoal, essa é a introdução à nossa planilha, tá? Eu espero que vocês gostem da ferramenta. A gente demorou um pouco nesse vídeo aqui, a gente se alongou um pouco mais, mas a gente tentou deixar o mais explicado possível para vocês. E assim, sempre que vocês forem abrir a planilha, deixem, por favor, a sua plataforma já aberta. Porque se você for tentar abrir a sua planilha e a sua plataforma, se ela não estiver aberta, ela vai ocasionar um erro para você, um erro de hashtag referência, porque ela está buscando aquele dado e não está encontrando. Aí se você abrir a plataforma logo depois da sua planilha, ela não vai buscar os dados automaticamente. Você vai ter que fechar a sua planilha e abrir novamente. Então, abram sempre a sua plataforma primeiro e depois abram a sua planilha. Tá ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa explicação. Se você não tiver entendido alguma coisa, você entre em contato com a gente por aqui, nesses canais que vão ficar aqui na descrição, ou pode deixar nos comentários mesmo que a gente vai responder a todos vocês. Tá ok? Então, até mais, pessoal!